Oi, pessoal! Frio chegando por aqui e aí começam as dificuldades em relação à dieta, não é mesmo? Muitas pessoas acabam tendo maior vontade de comer coisas calóricas, coisas quentinhas, que normalmente são acrescidas de gordura e açúcar, né? E treinam menos, porque dá uma preguicinha de sair no frio. Então, vamos começar lá na fisiologia. Essa fome que a gente tem quando fica mais frio, fisiologicamente, ela existe, tá? Então, na teoria, o que acontece? Quando nós estamos passando por momentos de frio, o nosso corpo tende a fazer com que nós tenhamos mais fome, para que estejamos buscando mais comida e ainda mais vinculado a teores mais calóricos, por exemplo, gorduras, para que nos forneça mais energia para que a gente tenha estoque e, obviamente, nos aquecer, porque o ato de comer nos aquece, né? Quem nunca comeu ali um monte e depois ficou com calor de tanto comer? É porque ele realmente nos aquece o próprio ato. Mas na prática, o que acontece? Nós pouco passamos frio propriamente dito. Então, normalmente a gente está em ambientes fechados, aquecidos, com roupa. Então, essa necessidade fisiológica, ela na prática não se faz necessária, né? Ela não existe. Isso está mais vinculado a conforto, que nós procuramos alimentos quentinhos, calóricos, enfim, por nos dar prazer e nos dar conforto, porque quando a gente sente um pouquinho de frio, a gente tem esse mal-estar, né? Uma coisa que nos interfere, né? Não nos deixa feliz, propriamente dito. Por mais que possamos gostar do frio, a gente gosta do frio estando aquecido, né? Então, quando a gente tem aquele incômodo, é natural a gente buscar alguma coisa para que façamos disso um momento mais prazeroso. Então, na prática, nós passamos na maioria das vezes, não é todo mundo, né? Mas muita gente passa a treinar menos, porque tem preguiça de sair para treinar, principalmente para quem fazia atividades na rua, tipo aeróbico, coisas que gastam bastante caloria, acabam não fazendo, porque não saem na rua porque tá frio, ou porque o horário não bate, enfim, porque escurece mais cedo. Então, toda aquela função, né? Outra questão, acaba-se deixando de comer algumas coisas que deveriam para colocar coisas que trazem prazer. Então, cappuccino, bolos, cafés mais recheados, né? Então, acaba tendo essa questão de consumo calórico. E a gente percebe muito isso, por exemplo, no verão, quando tá calor, a nossa vontade, vamos dizer assim, ou então a nossa facilidade em comer frutas e saladas frescas é maior, porque ela nos refresca. E no inverno a gente precisa então adaptar isso. Nós não vamos daqui a pouco conseguir manter o mesmo ritmo de saladas cruas, saladas fartas, folhosas, principalmente para o pessoal que mora em regiões mais frias, isso é mais difícil. Então você precisa pegar isso e trazer para o perfil de inverno, né? Ao invés de buscar alternativas mais calóricas, porque na teoria nós não estamos precisando necessariamente disso, a gente precisa pegar o que nós estamos consumindo ao longo do ano e adaptar a forma de preparo. Então, nada mais é do que você começar a trazer refogados para a tua dieta, para a tua alimentação. Então, ao invés de você comer a salada crua, traga ela no formato refogado. Outra questão que eu ouço bastante, eu tenho mais vontade de comer doce, porque essa questão do prazer. Então, quem sabe, ao invés de você, no que teria fruta com algum outro ingrediente no meio da tarde, quem sabe você faz uma panquequinha que ela é quentinha, né, com ovo, aveia, banana, ou um bolinho de caneca com esses mesmos ingredientes você coloca na caneca no micro-ondas. Ou daqui a pouco um mingau, se você tem que tomar suplemento tipo whey, que você toma shake, que é gelado, você não quer, quem sabe faça isso com um formato de mingau, com aveia, bebida vegetal, ou leite, ou água, enfim, o que você consumir, aquece no micro-ondas ou na panelinha, no final coloca o whey, dá pra colocar no início, tá? Mas às vezes ele fica meio esfarelento, não fica legal de textura, então eu particularmente sempre coloco no final. Mexe ali, deixa esfriar um pouquinho aquela aveia
é aquecida, coloca o pozinho da proteína em pó e aí você tem uma refeição quentinha e proteica que está dentro da dieta. Então, é muito mais uma questão de bom senso do que de necessidades. E a gente consegue sim suprir bem isso, né? Quem tem essa vontade, às vezes, de tomar uma coisa quentinha, os chás são super bem-vindos. Então, é natural que se tome menos água. Tente tomar água, nós precisamos dela, mas intercale ela com chá, sem ser adoçado, por favor, né? Ele natural. Então, coloca um chá de hortelã, um chá de erva doce, enfim, a gente tem um monte de chá aí muito interessante que traz benefícios para a saúde e, além disso, traz essa questão do aquecimento, né? Sem necessariamente ser um cappuccino. Se for consumir esses alimentos mais calóricos, o ideal seria manter nas refeições livres, assim como sempre ao longo do ano a gente faz, né? 1-2 refeições livres no final de semana, daí você incorpora essas questões, essas refeições que você quer adicionar ali. Você vai estar só trocando, né? No que normalmente você tomaria um sorvete, você vai consumir um cappuccino. No outro momento, no que você daqui a pouco estaria tomando uma cerveja, você vai tomar um vinho, né? Então você vai fazer trocas, você não vai adicionar, ok? Outra questão bastante legal também de se usufruir são os caldos e sopas. Muitas pessoas gostam de jantar isso porque é leve. Só faço uma ressalva em relação a isso. Uma não, 2 ressalvas. A primeira delas, cuidado com o que você vai colocar nessa sopa. O que seria o ideal? Você ter legumes, misturar os legumes dos tipos com mais amido e menos. Por exemplo, abóbora, chuchu, cenoura contém mais amido, elas são mais rígidas. Aí você pode misturar ali brócolis, couve-flor, enfim, alguns desses ingredientes, até folhas, tem gente que gosta de colocar couve e ferver junto, né, fatiadinha. Então fazer algo misturado assim seria melhor do que você só fazer um creme de abóbora e comer isso todos os dias, porque você vai acabar comendo mais amido do que deveria muitas vezes. E não é nem só o amido o problema, porque ainda é um legume vegetal, enfim, né, ainda é tranquilo, é benéfico. O problema é que esses cremes normalmente vão algum creme de leite, requeijão, alguma coisa nesse sentido, né? E aí começa a surgir o problema do preparo, para se comer todos os dias, ok? Então, o melhor seria você ainda trazer essa ideia de jantar que você tem, só que no formato de sopa, que nem eu comentei antes. Junto a isso, a outra questão em relação a caldos e sopas é a questão proteica. E isso está diretamente relacionado com a saciedade que a sopa traz. Quando nós consumimos coisas mais cozidas, legumes mais cozidos, alimentos mais cozidos, eles digerem mais rápido. Então, nós temos fome mais cedo, né? Outra questão que é difícil mensurar o quanto você está realmente comendo, porque você está comendo muita água ali junto. E isso até pesa logo que a gente consome, mas em seguida vai vir a fome, porque a digestão foi muito rápida e essa água não te deu nutrientes suficientes. Então o teu corpo vai te pedir mais comida. Então você pode sempre estar colocando boas fontes proteicas, seja um frango, seja carne bovina, seja ovo cozido, mas coloque alguma coisa junto e de preferência que seja uma quantidade de fonte proteica que você deve estar consumindo à noite, que é o padrão que você deve seguir ao longo do ano, né? Ou ao longo da semana, dos meses, enfim. Você deve ter um certo padrão ali, se não tem, deveria, do que comer no jantar. Então, sempre tentar trazer essas quantidades que você tem, mudando a forma de preparo. Porque assim você não vai prejudicar em relação a resultados e você também vai ter mais saciedade e vai se sentir mais confortável do que daqui a pouco comer uma sopinha ali, que teoricamente é levezinha, né? Levinha, tu tá bem, só que daí chega 1h30, eu tô com fome. E aí vai beliscar um negócio que não tem nada a ver, né? Que nem deveria estar ali. Então, é uma estratégia muito boa colocar boas fontes proteicas ali e, obviamente, cuidado com a mistura de carboidratos. Então, às vezes, coloca um macarrão, um arroz, coloca tudo junto ali, batata, né? Tudo junto e misturado na sopa. Então, se for consumir uma fonte de carboidrato dessas, opte por uma, ou se for misturar, que seja um pouco de cada, que desse a porção de uma só.
mas, que nem eu comentei antes, é bem difícil mensurar isso. Então, por isso que às vezes a gente acaba nas sopas se perdendo um pouco. Mas ela pode sim ser uma boa estratégia, principalmente para quem está buscando emagrecimento e comer um pouco menos. Essa questão de trazer esses legumes, misturar com aqueles mais rígidos com os menos rígidos, por exemplo, e sempre colocar uma fonte proteica são de boas escolhas, tá? Então, teoricamente, qual é o meu recado aqui para vocês? Que fisiologicamente a gente sim sente mais fome, tem todo sentido, mas na prática isso acaba não funcionando tão bem. Então, só observe quais são as respostas do teu corpo, observe se essa vontade de comer não é só conforto porque tu tá em um momento desagradável, observe se daqui a pouco tu não tá tomando pouca água e aí acha que tá sempre com fome, mas na verdade é sede. Isso tem bastante relevância também, tá? Muita gente acaba, tô sempre com fome no inverno, eu gasto mais calorias. Na verdade não, muitas vezes as pessoas estão tomando pouca água e aí o cérebro está tentando te dar um sinal e você não está conseguindo interpretar isso. E aí vai lá e come e não passa, porque a questão não é a fome, a questão é a sede. Então, reveja essa questão de líquidos, pode intercalar água com chás sem problema algum, salvo exceções de estimulantes e diuréticos, final da tarde em diante, evite para que você não tenha uma diurese ao longo do teu sono, né? E essas refeições mais calóricas que sejam feitas como refeição livre, não tem problema algum, você pode curtir as delícias de inverno e tem muita coisa sazonal também excelente, só saber organizar para que você não tenha prejuízos durante o inverno, que depois chega no verão, começa a tirar essas 1001 camadas de roupa e começa a ficar ansioso querendo correr atrás do prejuízo. Então não queremos isso nesse inverno, queremos que você pelo menos se mantenha e aí no verão esteja da melhor forma possível para só manter o que você está trabalhando, certo? Então espero que essas dicas te ajudem a passar por esse inverno e se tiver qualquer outra dúvida que eu possa estar ajudando em relação a isso, é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer.